Sejam muito bem-vindos ao Conubicast. Eu sou a Roberta Muniz e damos início ao nosso quarto episódio da nossa sessão. Negociar é uma arte e por isso vamos falar sobre a habilidade de negociação e como desenvolvê-la. Quem vai apresentá-lo é o Juliano Aleva, então fiquem com ele. Você conhece a importância da negociação nos dias de hoje? Sabe quais são os erros mais comuns que os negociadores cometem? Quer descobrir quais são as habilidades mais relevantes de um bom negociador? Chegou a hora de falarmos de um tema muito importante: habilidade de negociação. Todos nós negociamos o tempo todo na nossa vida, para assuntos pessoais e profissionais. Por exemplo, conseguir aquele horário no médico, para reservar aquele lugar no restaurante, para convencer os pais a deixá-lo ir àquela festa, para também acertar a programação no final de semana com sua esposa e filhos, para ter aumento de salário, para resolver os problemas de seu condomínio, para atender reivindicações de seus funcionários através do sindicato e, claro, para comprar ou vender alguma coisa. A questão é que muitas pessoas pensam que para saber negociar é preciso nascer negociador, é preciso ter o dom, mas enganam-se. Claro que algumas pessoas nascem com mais facilidade para determinadas ações do que outras, mas todos nós nascemos sem saber falar, ler e escrever, não é mesmo? É importante considerarmos que negociação é um processo, é ação, na qual desempenhamos papéis e interferimos diretamente no resultado a partir de nosso desempenho. Partindo dessa premissa, poderíamos, inclusive, reescrever o antigo provérbio, que é recebemos o que merecemos para merecemos o que negociamos. Com isso, vamos entender alguns elementos que envolvem uma negociação. O primeiro deles é a comunicação. Não é possível negociar sem uma comunicação eficaz. O segundo é o relacionamento entre as partes. O próximo elemento é o interesse. Cada pessoa tem seus próprios interesses. Duas pessoas pertencentes à mesma cultura, de mesma idade, praticante da mesma religião, terão interesses diferentes. O elemento seguinte é inventar opções, possíveis acordos. Se quisermos ter um bom acordo, precisaremos conhecer todas as possibilidades. Em última análise, procurar encontrar uma opção que esteja de acordo com o nosso interesse. Depois, procurar formas de convencer a outra parte de que está sendo tratada de maneira justa. E aí, qual é o valor de mercado? Qual é o preço atual? Quais são os antecedentes? O que diz a lei? A outra parte deve estar convencida de que é tratada com justiça. Depois disso, devemos considerar a possibilidade de não se chegar a um acordo. E nesse caso, é preciso ter claro quais seriam as outras opções. O que posso fazer agora? Será que existe a possibilidade de um acordo? Enfim, quais são as minhas opções? E para terminar, é preciso que seja feito o compromisso. Não importa qual o resultado da negociação, o compromisso precisa ser firmado de maneira clara e com promessas de ambos os lados realistas e que devem ser cumpridas. E qual a importância da negociação nos dias de hoje? Os estudos sobre o tema negociação têm se intensificado no mundo todo nos últimos anos devido à crescente importância que esta atividade vem assumindo nas empresas, governo, terceiro setor e na vida das pessoas de uma forma geral, impulsionado principalmente pelo fenômeno da globalização. Existem também erros comuns dos negociadores. Os dois erros mais comuns numa negociação são focalizar em oposições e não em interesses e pensar apenas naquilo que queremos. E sobre isso podemos dizer: muitas pessoas se preparam para a negociação focalizando em posições em vez de interesses. Mas há desvantagens nessas abordagens. Em primeiro lugar, sufoca a criatividade. Preparar posições apenas poderá prejudicar o relacionamento. Se pensarmos em ofertas mínimas e máximas, é provável que uma negociação se torne uma luta de intransigências na qual cada lado se atém inflexivelmente à sua posição, insistindo que é correta. Tal batalha pela predominância impede um relacionamento. Além disso,
Ao falarmos exclusivamente dos nossos próprios interesses, transmitimos a mensagem de que não estamos dispostos a trabalhar lado a lado. Isso faz com que o brainstorming e a busca por opções criativas se tornem mais difíceis. Existem também características de um bom negociador. A partir do momento em que se começa a olhar a vida com os olhos de um negociador, para-se de aceitar a existência de parâmetros e fronteiras fixas pré-definidas e começa-se a buscar explicações para os fatos que acontecem. A partir disso, descobre-se que tudo é negociável. Porém, o negociador experiente sabe utilizar-se de bom senso para distinguir o momento em que não deve investir no seu tempo nessa tarefa, pois avalia se a outra parte tem realmente autoridade e credibilidade para negociar uma questão. Conflitos sempre existem e um negociador preparado resolve-os de maneira cooperativa, para que com isso o resultado seja satisfatório para todos os envolvidos. Ele se preparará para essa negociação de conflitos, usará sua habilidade de observação e percepção do outro lado para definir o estilo da pessoa com quem ele negociará, para saber a melhor maneira de lidar com ela. Ele manterá seu foco na criação de opções que levem a ganhos mútuos, manterá um clima de confiança a partir do momento que responderá todas as dúvidas e será objetivo e claro. O negociador é firme em suas atitudes e propostas ao mesmo tempo em que é amistoso, é persuasivo sem usar coerção, possui uma voz baixa e suave, fala pausada, com palavras claras e distintas, ouve interessadamente e compreende as preocupações dos outros, controla seu poder e conhece seu limite. Possui um pensamento positivo e sabe o que tem a oferecer. Os negociadores são proativos, eles não aceitam as coisas como elas são, sem antes perguntar por que elas não poderiam ser feitas melhor. O fato de existirem, na realidade, poucos negociadores efetivos se deve basicamente a 3 razões. Ninguém nos ensina a negociar, nem na escola, nem em casa, e claro que com isso as pessoas não sabem como negociar. As pessoas acreditam no mito de que é preciso nascer sendo negociador, é preciso ter o dom de saber negociar, e com isso acham que não é possível aprender. E a terceira razão, e a mais importante, é o medo de negociar, o medo de ouvir um não, por exemplo. Mais uma vez, se nota a grande importância de se estudar negociação para ensinar alguns conceitos, mostrar a possibilidade de se aprender e desenvolver as habilidades de um negociador por meio da prática, bem como quebrar as resistências, vencendo o medo de se introduzir na arte da negociação. Existem traços importantes para um negociador ser bem-sucedido. Eu pontuei 10. O primeiro deles é a consciência da negociação. A hipótese que está por trás é a de que tudo é negociável. Para ser assertivo, é importante saber perguntar, ter autoconsciência, expressar sentimentos sem ansiedade ou raiva e saber dizer não. Segundo, saber ouvir. Sabendo ouvir, as pessoas irão dizer-lhe tudo o que você precisa saber. Basta apenas estar preparado para ouvir bem. Terceiro, ter altas aspirações. Dessa forma, é possível atingir grandes realizações. Se as aspirações são baixas, é pouco provável que se atinjam grandes conquistas. Já se as aspirações forem altas, as chances de isso se tornar realidade serão muito maiores. Quarto, portar-se como um detetive. É interessante observar que todos os detetives tendem a fazer muitas perguntas. Assim, vê-se que essa é uma característica importante para obter informações, que é um dos aspectos fundamentais para ser bem-sucedido numa negociação. Quinto, ter paciência. Normalmente, quem maneja o tempo com mais flexibilidade tem vantagem numa negociação. Alguns povos tendem a usar a paciência como um elemento devastador numa negociação, prolongando-a na certeza de que o outro lado não terá paciência para aguardar e acabarão concedendo-lhes benefícios que em condições normais não seriam obtidos. Sexto, manter a flexibilidade. É importante estar preparado para ajustar as próprias hipóteses à medida que novos fatos surgem durante a negociação. Os negociadores experientes
tendem a ser muito cautelosos e flexíveis às premissas inicialmente estabelecidas, e isso tende a ser fundamental para o sucesso da negociação. Sétimo, focar sempre na satisfação. A partir do momento em que a outra parte se considera satisfeita, as chances de conseguir atingir nossos próprios objetivos tornam-se maiores. Assim, focar não só seus próprios interesses, mas também os interesses da outra parte podem ser fundamentais para o êxito na negociação. Oitavo, assumir riscos. A disposição para enfrentar desafios é uma forma de assumir riscos. Os negociadores bem-sucedidos tendem a assumir muito mais riscos do que a média das pessoas. Assumir riscos é parte de uma negociação, assim como negociação é parte de nossa vida. Nono, solução de problemas. Para os negociadores bem-sucedidos, o foco está sempre na solução de problemas. Eles nunca focam as pessoas ou as personalidades, mas o que se está buscando atingir. Nunca deixam seus sentimentos pessoais interferirem na possibilidade de realização de seus objetivos. E agora, o 10º e último, disposição para seguir em frente. Não se deve nunca negociar sem ter diferentes opções. A busca de diferentes alternativas é fundamental para o nosso sucesso, não só nas negociações, mas também para todas as nossas questões do dia a dia. Assim como aprendemos muitas coisas na nossa vida, também podemos aprender a negociar, preparando-nos para tal atuação. As negociações são vitais para nosso êxito pessoal e profissional. Com base nisso, vamos desenvolver a habilidade de negociação, que com isso estaremos mais bem preparados para as situações do dia a dia. Bom pessoal, hoje falamos da habilidade de negociação, essa competência importantíssima para um líder de sucesso. Espero que tenha gostado. Se gostou desse episódio, deixe sua curtida, compartilhe o nosso podcast e eu te espero no nosso próximo tema.